أكبر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير يا عليما. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, o Misericordiosíssimo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa As Chaves do Paraíso. Mais uma vez, gravado aqui nas dependências da Mesquita Imam Ali, em Curitiba, na capital do Paraná, o nosso local de oração, não é? Então, esperamos que as vibrações positivas que emanam deste local, que é o local que recebe a comunidade muçulmana para fazer as suas orações de sexta-feira, cheguem ao seu lar e tragam muitas bênçãos para você. Querido telespectador, querida telespectadora, você se recorda que na semana passada começamos a falar de um evento muito importante que aconteceu na história do Islã. Falamos da Ashura, o período de 10 dias a partir do primeiro dia do primeiro mês do calendário islâmico, durante o qual os muçulmanos lembram o martírio de um nobre descendente do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Deus o abençoou e a sua família e o saudou. Durante a Ashura, rememoramos a paixão e martírio do Imam Hussein ibn Ali ibn Abu Talib, alaihi salam. Um bravo que se levantou contra a opressão e a tirania, deixando uma mensagem que ecoa até os dias de hoje. Terminamos nosso programa na semana passada falando do início da sua revolução. Após viver sob a guarda de seu santo pai, o Imam Ali, alayhi salam, de quem recebeu os mais puros ensinamentos islâmicos. E após o martírio de seu irmão, o Imam al-Hassan ibn Ali, alayhi salam, al-Hussein assumiu o imamato, ou seja, a liderança da nação islâmica por ordem divina. Pois bem, a revolução de al-Hussein ibn Ali, alayhi salam, teve como objetivo principal fazer com que prevalecessem as doutrinas celestiais. E esse objetivo foi alcançado, apesar do massacre realizado pelo exército de Yazid. Hussein sentiu-se apoiado pelos governantes e pela população de várias províncias e regiões do mundo islâmico. Muitos governantes dessas províncias enviaram-lhe cartas de apoio, dizendo que estariam ao seu lado se ele se levantasse em prol da defesa do Islã, da pura mensagem legada por seu avô, ninguém menos que o mensageiro de Allah. Naquele momento, o Imam al-Hussein se retirou por pouco tempo, dirigindo-se a Meca, ao templo da Kaaba, para fazer suas meditações naquele local seguro e sagrado, onde o assassinato era proibido. Contudo, mesmo assim, demonstrando toda a sua maldade, Yazid, um terrível ser humano, para o qual não havia cidade segura, nem o lícito e o ilícito, mandou alguns mercenários a fim de matar o Imam Hussein. Contudo, o vil Yazid não conseguiu seu intento. O Imam Hussein, então, preparou sua tropa para enfrentar o inimigo. Convidou os muçulmanos para a defesa do Islã, lutando contra o tirano Yazid. O exército do Imam Hussein era numeroso no começo. Havia muitas pessoas. Contudo, até chegarem à localidade de Karbala, só restava uma parte da família e discípulos do Imam Hussein. Até o último instante, o imam tentou o diálogo, a negociação, para que se evitasse o derramamento de sangue. Ele argumentou que a guerra não precisaria acontecer caso os seguidores de Yazid voltassem a aceitar o que seu avô, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, os ordenara e ensinara. Mas, infelizmente,
parecia que se falava com pedras. Poucos foram os que foram demovidos da posição de arrogância diante de um descendente do nobre mensageiro de Allah, como Hur ar-Riyahi. O Imam Hussein, então, reservou a 10ª noite de Muharram para sua família e seus discípulos. Naquela noite, deu-lhes os últimos conselhos, dizendo que os inimigos queriam só ele. O Imam Hussein, alayhi salam, deixou bem claro que quem quisesse voltar para casa estaria livre, que ninguém seria obrigado a estar junto dele naquela ardorosa batalha. Mas o exército de Hussein respondeu-lhe que ficaria até o último segundo. E Hussein, naquela noite, pôs-se a recitar o Alcorão Sagrado, que era sua alegria e saciava sua fome e sede. No dia seguinte, Hussein escutou do outro lado do campo de batalha alguém chamá-lo. Ei, Hussein, estás com medo, escondendo-te atrás de tua família? Era uma forma de provocação. Hussein começou a preparar seu exército, que contava, junto com sua família, de apenas 72 membros. Zainab al-Hawra ficou ao lado de Hussein o tempo inteiro, como forma de apoio e coragem a seu querido irmão. Hussein começou a mandar seus membros ao campo de batalha, inclusive seu filho, Ali Akbar, assistindo ao massacre bruto por parte do exército inimigo, que contava com milhares de soldados. O exército do Imam Hussein foi massacrado de forma injusta. Contudo, ele e seu exército viam que aquilo, na verdade, longe de representar uma derrota, era a salvação da doutrina islâmica. Por isso, não voltaram atrás, sequer um passo. Hussein, alayhi salam, a cada vez mais perdendo seus partidários, um atrás do outro. Ele olhava para seu exército e o via cada vez menor. Contudo, a força da fé e coragem era mais forte que qualquer fator externo. Assim, o Imam Hussein, alayhi salam, deu continuidade a todos os passos da estratégia contra o inimigo. E eis que chegou a vez do seu irmão mais novo, Abu Fadl Abbas, entrar em ação. Contudo, antes de partir para o campo de batalha, Sukaina, filha do Imam Hussein, que a paz esteja com ele, pediu que ele lhe trouxesse um pouco de água, pois sua família não aguentava mais de sede naquele ambiente desértico, ressequido e quente. Abbas saiu com 2 missões. A primeira, ultrapassar as linhas inimigas. A segunda, trazer água para a família. Carregando a bandeira do seu exército, após carregar os cantis com as águas do rio Eufrates, Abbas foi surpreendido pelo inimigo. Durante o confronto, levou rapidamente uma espadada em seu braço, separando-o de seu corpo. Contudo, dotado de uma força sobre-humana, ele não desistiu e continuou a enfrentar o inimigo. Foi então que Abbas levou mais um golpe. Assim, a água tão preciosa para as crianças e mulheres do acampamento caiu pelo chão, molhando a areia e se perdendo. Então, Abbas recebe de Harmala uma flechada em seu olho, ensanguentando-o e impedindo-o de enxergar claramente. Mesmo assim, com extrema dificuldade, Abbas não desistiu. De repente, sem mais,
ele levou uma pancada em sua cabeça, deixando-o cair de vez. Foi então que ele gritou, clamando pela chegada de Al-Hussein: Irmão Hussein, saudação a ti, ó querido! Ao ouvir o chamado do seu irmão, Hussein sai rapidamente, correndo em direção a Abbas. Ao chegar perto de seu irmão, ele fica estarrecido ao ver a dramática cena. O corpo de seu amado irmão, quase que totalmente destruído por flechadas, golpes de espada e pancadas com massas de ferro. Então, Abbas diz, sem saber que ali já se encontrava ao seu lado, pois não enxergava mais perfeitamente: ó, por aqueles que adorais, esperai chegar meu irmão, pois quero vê-lo pela última vez. Então, Hussein diz: sou eu, querido e amado irmão. És tu, Hussein? Sim, sou eu, Abbas. Hussein, quando saí da tenda para o campo de batalha, prometi a Sukaina, minha sobrinha, que lhe traria água, mas não consegui e estou envergonhado. E Abbas, agonizando, dá seu último adeus ao Imam Hussein. Então, o Imam Hussein olha para Abbas e diz: agora quebraram minha coluna, ó irmão. Hussein volta para a tenda, sob os olhares dos soldados de Yazid, e Zainab diz: irmão Hussein, Abbas trouxe-nos água? O irmão responde: não, Zainab, Abbas também foi morto cruelmente. Hussein vê que a família realmente está abatida e com muita sede. Pega então seu filho, de apenas alguns meses, a pedido da sua esposa, e de fora da tenda levanta-o e diz: ó seres que me ouvis, se a culpa é dos grandes, que culpa têm os pequenos? Ao dizer isso, o exército do inimigo se dividiu, uns dando-lhe razão, outros não. Ao ver esse fato, o líder do exército inimigo, chamado Omar ibn Saad, rapidamente chama um especialista em flechas a longa distância e ordena que mate a criança. No mesmo instante, vê-se uma flecha cortando o pescoço do pequeno e querido filho de Hussein. Dá para cortar essa tosse também? Hussein, ao ver mais uma vez esta cruel cena, volta à tenda, triste, e entrega o filho à sua esposa, Rabab, dizendo: aqui está teu filho, assassinado. Hussein, então, olha ao seu redor e vê que o único homem de sua família que restou era ele mesmo. Hussein diz a Zainab: prepara meu cavalo. Zainab foi à busca do cavalo de Hussein, obedecendo a seu irmão, e entrega-o. Caindo em si, Zainab diz: mas como meu coração pode ser tão duro assim? Qual irmã traria o cavalo da morte para seu irmão? Hussein, alayhi salam, prepara os detalhes para sua última batalha, sabendo que iria morrer. Mesmo diante do martírio iminente, ele não voltou atrás. Manteve a posição como lição a todos nós, para que em todas as épocas, não importa se nosso inimigo tem uma imensa força, o que importa é a fé que temos em Deus. Agindo como agiu, Hussein, que a paz esteja com ele, traz-nos um grande exemplo que devemos aplicar em todas as questões de nossa vida, tanto nos aspectos sociais, quanto pessoais, profissionais e familiares. Devemos sempre ter em mente que Ashura e o dia do massacre do Imam Hussein não foi um fato histórico isolado
que aconteceu apenas naquele tempo. É uma lição de vida que se aplica a todos os tempos. O Imam Khomeini dizia: "Kullu yawmin Ashura wa kullu ardan Karbala", ou seja, todos os dias são Ashura e todas as terras são Karbala. Ashura é o modo de como o ser humano pode preservar sua vida com dignidade e sem desprezo por quem quer que seja. Devemos muito a Hussein pelo fato de, no dia de Ashura, ele doar tudo o que tinha, inclusive a própria vida, em prol do Islã e dos oprimidos da terra. Hussein estaria satisfeito hoje com seus seguidores caso cada um de nós preservássemos o Islã. Não é só chorando por Hussein que iremos vencer todas as batalhas a nós destinadas, como a defesa de nossa doutrina. Voltando à cena da batalha, Hussein alayhi salam monta em seu cavalo após despedir-se da sua família quando escuta uma voz por detrás. "Papai, papai, ó papai!" Hussein olha e diz a Sukaina: "Filha, não machuque meu coração mais do que está machucado." Mas a menina inocente insiste: "Papai, desce do cavalo, por favor." Hussein escuta, desce e pergunta: "Que queres, filha?" Sukaina responde: "Papai, sei que daqui a pouco não o terei mais e gostaria que me fizesses um pouco de carinho, como o Senhor fazia nos órfãos da cidade, pois a partir de hoje me tornarei um deles." Então, Hussein faz o seu último carinho, passando a mão em sua pequena e querida filha. Depois, monta em seu cavalo e parte. Hussein segue em direção aos algozes, dizendo: "Ó seres, sou Hussein, filho de Ali, adoro a só um Deus, e Muhammad é meu profeta e mensageiro divino. Quem quiser se salvar, que venha até mim." Hussein fez isto para dar-lhes a última chance antes de morrer. Até que Hussein começou a enfrentar o inimigo corajosamente. Zainab, do outro lado, preservava o herdeiro que queria lutar contra os inimigos do pai, o imam Zain al-Abidin, adoentado em sua tenda. Então, chegou um soldado de nome Harmala. Ele lançou uma flecha que atingiu em cheio o sagrado coração de Hussein, fazendo-o cair próximo a uma tamareira. O cavalo, um ser irracional, mexia sem parar suas patas, como se procurasse estimular o imam Hussein alayhi salam. Contudo, parecia ter chegado a hora de nosso querido imam. Ele já não tinha mais forças para prosseguir a batalha. Seu corpo estava enxaguado de sangue, eivado de flechas. Ele olha para cima. Então, vê o soldado inimigo, chamado Shimr ibn Dhil Jawshan, cortar seu abençoado pescoço, separando sua pura cabeça de seu corpo. O cavalo do imam Hussein alayhi salam volta à tenda como se fosse um informante. Zainab para, ao ver a cena do cavalo sem o imam Hussein, e pergunta: "Onde deixastes meu irmão?" Já percebendo que seu irmão não fazia mais parte desta vida terrena e que partira. Acabou Zainab, tudo se foi. Volte sozinha sem seu irmão. Mas Zainab continuou a proteger seu sobrinho, o imam Zain al-Abidin. Os que ficaram foram levados como prisioneiros até o palácio de Yazid, em Bilad de Sham, na Síria. Na época, Damasco era a capital do Império Árabe. Zainab lá
lhes dá uma bela lição de vida, relatando os fatos ocorridos, dizendo, entre outras coisas: se Deus assim quis, pois que seja. Ela fez Yazid ver seu erro e seu imenso pecado, tirando a vida de um imaculado descendente do profeta. Em todo o seu discurso, ela manteve a postura de um verdadeiro membro de Ahlul Bayt, adquirida de seu pai, Ali ibn Abu Talib, e de sua mãe, Fátima bint Muhammad az-Zahra, que a paz esteja com eles. Querido telespectador, querida telespectadora, enquanto houver inimigos da mensagem de Deus, não poderemos viver em paz. A força vem de dentro de cada um de nós. Precisamos estar com os olhos abertos para todos os fatos que ocorrem diariamente, desde o trabalho de cada um, nossa família, nossa comunidade, nossa doutrina. O Imam Hussein poderia muito bem aceitar o que foi proposto por Yazid e deixar as coisas passarem em vão. Mas não quis. Pôs-se à frente de seu exército e disse: ou a doutrina de Deus, ou a morte. Não devemos fraquejar diante das vicissitudes da vida e seguir adiante com fé. Que a paz esteja com o Imam Hussein, com Ali ibn al-Hussein e com os filhos de al-Hussein e com os companheiros de al-Hussein. Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, receba bem a mensagem de superação deixado pelos mártires de Karbala e pelo modelo do Imam Hussein. Fazemos um pedido para que você esteja conosco no nosso programa e não deixe de acessar a nossa página na internet www.ibpr.com.br. Sua sugestão, seu comentário, sua crítica serão muito bem recebidos no nosso e-mail ibpr@ibpr.com.br. E os nossos programas estão também no YouTube. Basta que você acesse o canal da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. صلوات صلوات صلوات